abençoa quando os irmãos vivem em comunhão, que ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, Pai, nós queremos estar alinhados uns com os outros e entendendo que o Senhor é o cabeça dessa igreja, o Senhor é o cabeça, Pai, desse ministério, e nós queremos fazer parte do teu corpo, Pai, de forma saudável. Por isso, Pai, nos ajuda, nos ensina nessa noite, que o Senhor possa, Pai, ter a liberdade em cada um de nós, que o Senhor tenha, Pai, essa liberdade, tira de nós, Pai, toda a distração, tudo que possa impedir, Senhor, nós não ouvirmos a Tua palavra, e que Teu nome seja para sempre glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas, assim eu oro e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, para nós começarmos o nosso estudo de hoje, a mentoria de hoje, abre comigo lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. (25). Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, esse vai ser o versículo que vai pautar nossa aula hoje, nosso estudo de hoje. Essa palavra, queridos, é uma palavra de instrução. Não deixem de se reunir como igreja. Né? Hoje está muito comum as pessoas, porque a igreja em casa, né? E existem muitos cultos abençoados na internet, existem muitos conteúdos abençoadíssimos na internet. Só que, queridos, a palavra do Senhor, ela nos ensina a nos reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Não tem nada de mais, nada de errado nós assistirmos cultos, né, de outros pastores, outras denominações, desde que preguem a palavra do Senhor, que a gente tenha esse critério, né, mas é importante, queridos, a gente se reunir como igreja, por quê? Porque nós precisamos estar pertencendo a um corpo. Nós nos encorajarmos, diz a palavra, né, e em qual tempo? Lembra, na semana passada, a gente disse que a gente precisa discernir a estação e o tempo que nós estamos vivendo, né? E que nos últimos dias muitas pessoas se afastariam, seriam afastadas do evangelho. Então, assim, e aqui tem uma instrução, principalmente quando se aproxima o dia. Então, nós estamos nos aproximando do dia do Senhor. Então, vai ser comum, queridos, vai ser corriqueiro as pessoas se afastarem da igreja. Por quê? Porque estão lá vendo os nossos erros, não só o meu e o do pastor, mas de toda a liderança, todos nós aqui que somos líderes, estamos sendo observados todo o tempo, e isso pode fazer com que as pessoas se decepcionem, né? Qualquer coisa, queridos, a gente pode fazer 1 milhão de coisas boas, 1 milhão de coisas positivas, mas se a gente tropeçar, aí tô decepcionado com a igreja, que a igreja não é tudo que eu imaginava, sabe, queridos, e e as pessoas vão se decepcionar, sim, porque nós não somos perfeitos, nós somos várias pessoas imperfeitas que buscam sim ser perfeitos, porque nós acabamos de ver em Efésios, no capítulo 5, que existe uma ordenança, que nós precisamos ser imitadores de Deus, né? Então, nós tentamos ser, mas tem alguns atributos do Senhor que não são acessíveis a nós, então nós vamos tentar ser o melhor que nós pudermos, mas nós somos humanos, nós somos carne, e nós vamos tropeçar, e nós vamos decepcionar,
Então, é muito difícil isso, né? Porque as pessoas usam tudo contra a igreja. Então, por que nós precisamos ter uma comunidade espiritual, que é o que nós vamos falar hoje, queridos? Muito coesa, muito firme nos propósitos e alinhada. Porque aí não é qualquer coisa que vai acontecer que a gente vai se decepcionar, vai se entristecer. Resumindo, nós não vamos ser mais mimizentos. Nós vamos começar a ser homens e mulheres cristãos valorosos e verdadeiros, independente de qualquer situação. É por isso que nós precisamos fazer parte dessa comunidade. E o que é uma comunidade espiritual? O que é essa comunidade espiritual? A gente já estudou em outras aulas anteriores, né, na cultura da pluralidade, por exemplo, que nós somos pessoas diferentes, né? Existe uma diferenciação de propósitos em cada um de nós. Cada um de nós tem aptidões para fazer algumas coisas específicas, outras coisas são ordenanças a todos nós, então, independente, por exemplo, o evangelismo, né? A Bíblia diz que nós precisamos ir, é o ide, mas existem coisas, existem dons que o Senhor dá a cada um de nós. E o que é uma comunidade espiritual? Uma comunidade espiritual madura, que é o que nós estamos caminhando para chegar nesse entendimento e viver essa comunidade espiritual madura, existe uma fórmula matemática para isso. É diferenciação de mais U, que é a unidade, que é igual a uma comunidade espiritual madura. Então, diferenciação, nós somos os diferentes, mas que vivemos em unidade, uma unidade de espírito, onde Jesus é o cabeça, e nós, então, com as nossas diferenças, nós chegamos a essa comunidade saudável e uma comunidade madura. Por que nós precisamos disso, queridos? Porque a igreja, ela precisa ser completa. Você imagina uma igreja, por exemplo, que só tem evangelistas, a gente já viu isso também, né? Só tem evangelistas na igreja, aí as pessoas vão para a rua, né? Trazem as pessoas para a igreja e não tem o mestre, não tem quem ensine, não tem o pastor que cuida. Essa igreja não vai funcionar. Ou se só tem aquele que ensina, que sabe tudo da palavra, sabe teologia, sabe, né? Tem o ensino, a parte teológica muito fundamentada, mas aí não tem pessoas novas. Para quem ela vai ensinar? Os pastores não tem quem cuidar. Entende? Então, assim, nós precisamos entender que essa comunidade espiritual saudável são pessoas diferentes, mas unidas por um propósito. E olha como Jesus, ele nos ensina isso através da escolha dos 12. Por quê? Porque ele chamou Mateus, e chamou, a gente já estudou no estudo bíblico, esse último estudo bíblico, antes de nós começarmos Efésios, o Henrique nos passou o ensino dos 12 discípulos, né? E aí, ele falou das características de cada discípulo. E aí, quando Jesus escolheu os 12, ele chamou Mateus e chamou Simão o Zelote. Mateus, queridos, era cobrador de impostos. Ele era enviado da parte de quem? Do Império Romano. Ele tinha essa função, né, de ser cobrador de impostos. E para o Zelote, os romanos, eles tinham uma aversão
aos romanos, porque eles diziam que os romanos não acreditavam em Deus e não o honravam, não o adoravam. Então, eles tinham essa divergência. E o que Jesus fez? Ele chamou Mateus, o cobrador de impostos, e chamou Simão, que não... o cobrador de impostos da parte do Império Romano, e chamou o Zelote, que era contra, né, os romanos. Eles chegavam a perseguir os romanos, né? Porque eles diziam, era a cultura deles, né? Que era uma perseguição aos romanos. Então, vocês imaginam, dois completamente diferentes, que teoricamente não poderiam nem, não teria lógica eles estarem convivendo, porque, né, era um oposto chamado de cada um deles, o que eles faziam antes, né, de ser discípulos. Então, o que isso nos leva a crer? Que eles não dariam certo juntos, porque cada um tinha suas convicções. E o que Jesus fez? Juntou os dois. Então, nós aprendemos muito com esse exemplo, porque quando o Senhor nos dá os dons, os presentes, o dom que o Senhor nos dá é um presente, quando nós entendemos que esse presente não é para nos servir, é para servir o próximo, então a gente começa a respeitar o outro, o que o Senhor colocou na mão do outro. Então a gente não pode, queridos, numa igreja, não pode haver nenhum tipo de disputa, sabe? De competição, de comparação. Não, queridos. A gente é único, criado e separado para um propósito específico. Então, o meu dom é diferente do dom da minha irmã, da Adriane, mas não quer dizer que o dela é menos que o meu é menos que o dela. Vocês entendem? Cada um de nós tem uma função específica no reino. Então, nós precisamos ter na comunidade espiritual saudável, madura, nós precisamos ter essa segurança em saber que todos os que estão participando dessa comunidade, cada um na sua função, estão convergindo para o mesmo propósito. Ninguém está competindo com ninguém, ninguém quer, nenhum ministério pode se sobressair a outros, não. A gente é sinérgico, a gente está trabalhando todo mundo para aquele mesmo objetivo. As nossas forças, elas são somadas, elas não são divididas. Por quê? Porque qual é a nossa missão enquanto igreja? Né? Enquanto igreja é ir pregar o evangelho, que haja salvação, que haja cura, que haja restauração, e nós, enquanto líderes, qual é a nossa missão? Qual é a nossa função? Nos fortalecermos nesse meio onde o Senhor nos colocou, nessa comunidade onde o Senhor nos colocou, nos encorajar uns aos outros, que é o que diz em Hebreus 10, né? E a gente, o nosso principal, a nossa principal motivação, nós precisamos nos empenhar e gastar energia para quê? Para que os nossos liderados, ou para que as pessoas que estão no mesmo ministério que a gente, amadureçam. Porque não é qualquer tropeço que vai fazer a gente cair. Porque nós estamos juntos, nós estamos no mesmo propósito, nós entendemos que em determinada área da minha vida eu sou mais frágil, mas tem aquele irmão que ele é mais forte naquele sentido e ele vai me ajudar a superar essa fragilidade. Então, queridos, a gente precisa cair por terra em nome de Jesus. Toda e qualquer comparação na igreja. Eu falo que a gente fala, né, que a única estrela da igreja, o que não pode faltar na igreja, queridos, é o Espírito Santo de Deus. Certo? Porque é ele que nos guia. Mas todos nós, cada um de nós, do nosso jeitinho, nós somos fundamentais para que o corpo de Cristo seja
edificado. Então, nós temos essa missão, né, de nós, como líderes, levar essa igreja à maturidade. Queridos, às vezes a gente ouve as pessoas, é porque aconteceu isso, e aí a gente dá ouvido para aquelas coisas pequenas, e às vezes a gente acaba alimentando no nosso irmão coisas que são tão pequenas, sabe? São tão mesquinhas diante de tudo que nós temos para fazer, que a gente está dando ouvido e ajudando o irmão a tropeçar. Tem coisas, queridos, que não vale nem a pena a gente ouvir, sabe? Não, isso não, sabe? Corta o mal pela raiz, não fica dando ouvido, sabe? Para algumas coisas, porque às vezes o que o inimigo quer é isso, que as pessoas se sintam desvalorizadas, desmotivadas. Realmente aconteceu isso contigo? Meu Deus, realmente você foi muito injustiçado. Você faz tanto pela igreja e agora fizeram isso com você, sabe? Então, assim, nós precisamos agir com maturidade. Camila colocou aqui das raposinhas, exatamente. E as raposinhas, a Bíblia fala, são pequenininhas, são raposinhas, elas vão, sabe, pelas beiradas comendo a vinha. Então, são coisinhas, às vezes, que acontecem que a gente está dando lugar para que a raposa entre no vinhedo e faça a festa. Né? Então, nós precisamos saber, como líderes espirituais e líderes de uma comunidade espiritual, nós precisamos identificar essas coisas, né? Nós precisamos aproveitar, queridos, tudo que há de bom nos outros ministérios e aplicar no nosso. Está funcionando muito bem, o Ministério de Louvor está em jejum de 21 dias, a gente vê claramente o agir de Deus, vamos botar o nosso ministério a jejuar também, sabe? A gente precisa convergir para um mesmo propósito, não é algo que a gente precisa entender isso de uma vez por todas. E eu sei que no decorrer das aulas a gente já falou sobre isso, mas, queridos, nós estamos nos aproximando do fim da mentoria, ainda tem algumas aulas, mas assim, a gente tem algumas coisas, elas precisam estar bem definidas no nosso ministério, na nossa vida em comunidade. Então, como que eu faço, né? Agora nós vamos falar um pouquinho da prática. Como que eu ajo, como que eu faço para que essa comunidade que eu estou inserido, para esse lugar que eu vivo, que hoje nós estamos falando, né, da igreja, como que eu faço? Alguns estão aqui na terceira, tem o João está lá em Campo Grande, tem a Daia, né, e o Cleiton estão ali em Quilombo, enfim, cada um. Como que eu faço, então, para eu expressar isso, para eu viver isso na comunidade que eu estou servindo, na comunidade qual o Senhor me colocou? Primeiro, é na humildade, né? Nós precisamos nos colocar à disposição do nosso irmão. Nós precisamos dizer para o irmão, conta comigo para o que precisar. A gente precisa ser humilde, porque todo o meu foco precisa estar em servir. Quando nós entendemos que o meu dom é para servir, né, eu vou fazer isso com amor. Sabe os talentos que o Senhor confiou em nós? Eles não podem ficar escondidos. O que o Senhor fala quando aquele que guardou o talento apresentou a ele? Servo mau. Você não foi fiel, porque os talentos, eles não podem ficar escondidos, eles precisam se multiplicar, eles precisam servir. Então, a humildade é algo que nós precisamos ter, né? Não pensar só no meu ministério, aonde eu estou inserida, no ministério que eu faço parte. Não, em todo. Eu vou servir em todos os ministérios. Então, assim, eu sempre falo, né? Eu acho que é importante ressaltar aqui hoje que o que é humildade? Humildade não é pensar menos de mim, é pensar menos em mim. Humildade é servir. Então, a gente precisa, né?
usar os nossos dons para abençoar, não é para impressionar, porque aqui nós não estamos numa disputa, né? É para abençoar. Ah, porque eu oro e acontece. Ah, porque eu fiz e aconteceu. Queridos, quem faz é Deus. Nós só somos aí o canal, aquilo, o vaso, né? Então, assim, às vezes a gente usa os nossos dons para querer, porque quando eu faço, né, as coisas acontecem. O eu, enquanto houver o eu dentro da comunidade espiritual, sempre vai haver aquele que está sendo sufocado, porque está vindo, né? O eu faço, eu, e o outro que faz, o outro que é cooperador do ministério, também faz. Talvez a gente tenha mais visibilidade que o outro, mas sozinho a gente não constrói nada e não faz nada, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Então, humildade, como eu estou falando aqui, então, como eu faço, né, para que essa unidade, e mesmo diante dessas diferenças, como eu faço para que isso seja uma cultura implantada no lugar onde o Senhor nos colocou. Então, humildade, mansidão, longanimidade. Às vezes, eu até falei isso agora também na aula de Efésios, porque lá em Efésios 5, no versículo 21, diz que a gente precisa se sujeitar uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros em Cristo, né? E por temor a Cristo. O que é se sujeitar? É se submeter. Então, às vezes, eu preciso abrir mão de algumas coisas para que a gente crie um ambiente onde todas as ideias são válidas, né? A gente ouve todo mundo, as pessoas precisam, para as pessoas se sentirem, queridos, pertencentes à comunidade, elas têm que se sentir úteis, ouvidas, né, cuidadas. Então, às vezes, eu preciso abrir mão do que eu acho, da minha convicção. Tolerância, isso mesmo, Perim. Então, a gente às vezes precisa deixar de lado o nosso direito, sabe? Para que a gente possa viver nessa comunhão e ter paz. Porque senão a gente vai viver numa guerra, vai viver é um ambiente muito hostil, é um ambiente muito difícil de se conviver quando existe isso. Eu tenho certeza que vocês já trabalharam em lugares, por exemplo, ou na escola, ou no trabalho, onde existem essas competições, né? Parece que está todo mundo querendo que o outro caia, para que um se sobressaia, e isso é terrível, né? Então, imagina viver isso dentro de uma comunidade cristã, queridos, onde a gente está servindo um Deus. Nós não podemos, nós precisamos nos recusar. Quando a gente discerne isso, a gente precisa se posicionar em Deus, em oração, em jejum, para que caia por terra, sabe, queridos? E as nossas armas, elas são espirituais, a gente precisa usar às vezes. Quando a gente começa a perceber que alguém está querendo se sobressair, é com oração, sabe? Que Jesus trate, que Jesus. E por quê? Né? Porque a gente precisa ter esse ambiente onde todos são ouvidos, todos são respeitados, cada um nas suas diferenças. Suportando em amor, né? Então, lá em Efésios também fala, né, que a gente precisa se suportar em amor. É isso, então, né? Ser suporte, se sujeitar, porque o ser suporte, lembra que a gente falou que por que a gente está fazendo esse curso de liderança? Para a gente estar formando outros líderes. Hoje vocês estão aqui, né? A gente tá, eu estou recebendo uma mentoria, estou passando para vocês. Amanhã são vocês que vão passar essa mentoria para alguém, porque a gente é a plataforma, a gente é base, a gente é a sustentação para que outros se impulsionem e vão além da gente. Então, a gente precisa se suportar em amor. E o amor é fundamental, né? E o que é suportar em amor? Qual é falei isso também na aula agora há pouco. Quais são uma das principais expressões de amor? É a doação, é doar-se, né? Então, é realmente estar disposto.
e na unidade do espírito, né? Então, isso nem se cogita, né? Se nós não tivermos unidade no espírito, porque não adianta, queridos, eu professar uma coisa e querer fazer parte de uma comunidade espiritual que não professa a mesma fé. Nós precisamos estar em unidade de espírito, né? As alianças que nós precisamos ter na comunidade espiritual, ela não pode ser por gostos, por personalidades, ela tem que ser do espírito. Nós precisamos andar na mesma visão. Né? Por exemplo, assim, uma pessoa que não reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador, né? Ou como é que eu vou ter unidade de espírito com essa pessoa? Impossível. Então, existem alguns preceitos, né, que são fundamentais para que a gente tenha essa comunidade espiritual. Senão, não faz nem sentido, né? Não tem nem cabimento. Então, nessas questões, então, são 4, né? Humildade, mansidão, suportar uns aos outros em amor e a unidade do espírito. E agora, queridos, nós vamos ver um pouquinho, porque se existe uma comunidade madura e uma comunidade que realmente caminha no mesmo propósito, tem algumas comunidades que elas são falsas comunidades, que elas têm características específicas que não faz desse lugar uma comunidade espiritual verdadeira. Então, existem 5 tipos de relacionamentos que podem mostrar que o que a gente não está vivendo não é verdadeiro. O que a gente está vivendo, aliás, não é verdadeiro. Por exemplo, relacionamentos sociáveis. E o que eu quero dizer com relacionamentos sociáveis? Queridos, nós somos uma família, certo? Eu não posso estar cheia de dedos para falar com o tio Luiz. Não que eu vou tratar o tio Luiz de forma desrespeitosa, você agressiva, porque é meu irmão e tá tudo certo. Não, mas sabe aquelas pessoas que você tem que ter um extremo cuidado no falar, porque senão ela pode se ofender, porque ela pode levar mal. Você anda literalmente pisando em ovos com essa pessoa. Isso é sinal, queridos, que a gente não tem uma aliança. Porque quando a gente tem uma aliança em Deus, unidos no mesmo propósito, no mesmo espírito, né? Apesar de nós termos formas diferentes, personalidades diferentes de pensar, de agir, mas a gente vai estar em unidade. Então, assim, a gente não vai viver de uma forma que a gente precisa cuidar, porque é um relacionamento tão frágil que se eu falar qualquer coisa para aquela pessoa, ela pode se ofender. Isso mostra que nesse relacionamento não é uma comunidade espiritual madura. Talvez até seja uma falsa comunidade espiritual. A gente não pode ser quem a gente é verdadeiramente. Resumindo, é isso. A gente precisa se cuidar no que vai falar, no tom da voz. E claro, queridos, eu estou falando de novo aqui. Ninguém vai ser desrespeitoso com ninguém. Mas quando a gente precisa ficar cheio de cuidado, cheio de dedos, é porque não existe uma aliança. Sabe? É a mesma coisa que um esposo, né? Eu e o Henrique, eu tenho que estar, eu tenho que cuidar muito do que eu vou falar com ele, porque ele vai se ofender e aí vai, sabe, o nosso casamento. Não, queridos. Claro que a gente não vai ser tolo em falar na hora errada, na hora que a pessoa está nervosa. Não é isso que eu estou falando, vocês entenderam no que eu quero chegar, né? Então, são as fragilidades dos relacionamentos. Relacionamentos cooperativos. Relacionamentos quando a gente tem, queridos, só porque existe uma missão, um projeto ou um ministério. Por exemplo, assim, eu faço parte do Ministério de Louvor.
Então, eu tenho relacionamento com as pessoas do Ministério de Louvor, porque eu estou nesse mesmo ministério. Mas a hora que eu saí do Ministério de Louvor, eu não tenho mais relacionamento com as pessoas daquele ministério. O que estava me unindo com essas pessoas? Era só o projeto, era só o propósito. E na comunidade cristã, nós precisamos viver de maneira que nós entendemos que somos uma família, nós somos filhos de um pai, que é meu, que é seu, que é nosso. É isso que precisa ser a nossa aliança, a nossa ligação é muito mais do que um projeto, um ministério. Eu estou no Ministério Infantil, então me dou muito bem com as profs do Ministério Infantil. Eu saí do Ministério Infantil, então aquelas pessoas com que eu convivia não me servem mais. Então, isso a gente precisa cuidar, porque esses relacionamentos, eles são transitórios. Eles são enquanto eu estou nesse processo, ou enquanto eu estou nesse projeto, quero dizer, ou enquanto eu estou nesse ministério. E isso não nos faz uma família. Isso não nos faz família. Relacionamentos consoladores. Isso aqui é bem interessante, porque aquelas pessoas que se juntam, queridos, eu não gosto da Maria Heloísa. Então, tem outras pessoas que eu sei que não gostam da Maria Heloísa. Então, eu vou me juntar com essas pessoas, porque nós somos várias pessoas que não gostam dela. Entende? Então, são relacionamentos que são consoladores. Eu me junto com aquele que tem o mesmo problema que eu. E isso também é muito perigoso, porque isso gera, dentro da comunidade, divisão. E o que a Bíblia fala sobre o reino subdividido? Não subsistirá, não vai permanecer, porque cria uma segregação, cria uma separação, sabe? Dos que gostam de determinada coisa e os que não gostam de determinada coisa. Então, eu gosto do tempo de comunhão que a gente tem lá na igreja com todos os irmãos. Eu não gosto muito desse tempo de comunhão. Então, eu vou chamar algumas pessoas para fazer outra coisa naquele momento. E eu entendo eu quero que vocês entendam que isso não é um fato isolado, isso são características de pessoas que se juntam, que se unem quando gostam ou quando não gostam de determinada coisa, tá? Que isso fique bem claro, não são fatos isolados, são situações que acontecem. Então, relacionamentos consoladores, relacionamentos aconselhadores. Muitas vezes nós nos relacionamos com pessoas que nos apoiam, mesmo sabendo que aquilo que a gente está fazendo não deveria estar sendo feito. Então, assim, pessoas, por exemplo, que... Vamos usar qualquer coisa que a gente possa trazer para ilustração. Pessoas que gostam de beber, tá? Não, mas a Bíblia diz que nós não. O que a Bíblia fala sobre a bebida? Não vos embriagueis. Então, eu vou me juntar com aquele que beber um pouquinho não faz mal. Só que muitas vezes, se beber um pouquinho não faz mal, até que a pessoa perde o controle por alguma situação. Então, a pessoa está te ajudando a pecar mais tranquilo, tu entende? Porque nós estamos reunidos ali em algo que eu acho que não é tão grave assim, que não é tão problema assim. Então, são relacionamentos aconselhadores, pessoas que muitas vezes se aproximam do outro para receber algum conselho que é na carne, porque ela sabe que aquela pessoa vai falar o que eu quero ouvir. Então, é nela que eu vou me chegar, porque ela vai me falar o que eu quero ouvir.
Relacionamentos conformadores. Então, assim, os conformadores eu vou me adaptar conforme o que eu estou vivendo agora. Sabe o camaleão que ele se molda conforme ao ambiente que ele está vivendo? Então, são conformadores. Conforme o grupo onde eu estou, eu vou me adaptando. E isso, queridos, muitas vezes nos leva a perdições, assim, alguns estragos bem complicados. Então, isso pode acontecer. Numa comunidade espiritual, todas essas situações que eu falei, elas podem acontecer, mas que elas sirvam de sinais para que a gente possa, eu preciso agir diferente, eu preciso ser diferente, sabe? Porque nós estamos evoluindo para uma comunidade espiritual madura. Esse é o nosso maior objetivo, esse é o nosso foco. E o sucesso na comunidade, para nós, líderes, é isso, é chegar a essa maturidade, né? Então, nós precisamos entender que o sucesso de uma comunidade, nós estamos falando, essa mentoria para líderes, certo? A gente está falando com pessoas líderes que têm cargos, funções nas suas mãos. É diferente de uma conversa que eu vou ter para a igreja, por exemplo. Por quê? Porque a cobrança minha e sua vão ser maiores. Lembra domingo quando eu iniciei o culto, eu falei, eu tenho obrigação de falar algumas coisas, por quê? Porque eu tive a oportunidade de falar e não falei, e o sangue das minhas mãos vão ser requerido, e eu não quero ter sangue nas minhas mãos e chegar diante do Senhor com coisas que eu poderia ter feito e não fiz. Então, isso não é só para mim, isso é para você também. Então, são coisas que nós precisamos fazer, porque para quem muito é dado, muito também será cobrado. Então, nós não estamos aqui brincando de ser líderes ou brincando de ser cristãos. Nós temos uma responsabilidade na nossa mão. E nós, como líderes, qual é o nosso desejo? É formar outros líderes. Vocês lembram numa das aulas que eu falei que ser um bom pai não é ter um bom filho apenas? É gerar bons pais? Por quê? Volta a falar, nós somos a plataforma, nós somos aqueles que vão fazer a base para que os outros vão. Então, assim, o pai que forma bons pais, eles precisam confrontar, eles precisam exortar, eles precisam corrigir. Essa é a função de um pai. Então, muitas vezes nós vamos precisar fazer isso, né? E assim, e por que a gente fala de pai e filho? Eu tenho a Maria Heloísa de filha, né? Então, mas se eu tivesse mais 5 filhos, além da Maria Heloísa, a Maria Heloísa e mais 5, eu tenho 6 filhos, certo? E nenhum deles se torna pais, eles vão ser filhos para sempre, eles não têm filhos. Eu vou ter 5, 6 filhos. Agora, eu tenho uma filha, a Maria Heloísa. E se a Maria Heloísa tem 2, 3 filhos, e os filhos da Maria Heloísa têm mais 2, 3 filhos, você entende que há uma multiplicação? Então, ser pai é isso, é multiplicar. A conta é diferente, né? Porque não adianta eu ter 6 filhos e nenhum deles ter filhos, eu não vou ter uma descendência. Agora, eu tenho uma filha que pode ter 3, e com cada um deles ter 3, entende que vai multiplicando. Então, mesmo eu tendo uma filha, a minha descendência, ela tá crescendo a minha descendência. Então, por isso que a gente precisa saber, ter essa consciência, que nós estamos nos tornando pais de uma geração. E isso não é só para mim, não é só para o Henrique, não é só para o Vini e a Mari, que são os pastores dos jovens, isso é para todos nós. Nós precisamos cuidar de pessoas. Lembram também da nossa aula do discipulado, né? O discipulado, cuidar de pessoas, discipular é para todos nós. Não é uma função específica.
é um ide para todos. E então nós precisamos entender que não são apenas os resultados. Os resultados importam muito, mas existe um processo para chegar nos resultados que são tão importantes quanto os números, né? E a gente pode falar isso, trazer agora para uma prática na nossa no próximo atividade evangelística, né, que nós vamos ter. Nós vamos ter o Velos. O Velos vai durar quantos dias? 5 dias, de quarta a domingo, né? E terminou aquele evento evangelístico. Aquela mobilização, o Velos de julho de 2022, se encerrou no dia 17 de julho. Porém, depois do Velos, vai começar algo que vai durar por muitos anos, que as pessoas que vão ser alcançadas através do Velos, elas vão precisar ser cuidadas, elas precisam ser discipuladas. Então, existe um início, mas precisa se dar uma continuidade. E quando a gente tem essa responsabilidade de sermos pais, de cuidar de outras vidas, a gente começa a olhar para as pessoas diferente. A gente entende que não é só ir lá nos 5 dias, fazer a mobilização e tá tudo pronto. Não. Vai começar um processo, que é o processo do discipular, que pode levar 1 ano, 2 anos, 5 anos, depende da evolução do teu discípulo. Entendem? Então, assim, a gente precisa compreender que a comunidade espiritual, ela tem todo esse contexto. Nós precisamos ser maduros para agir com maturidade, para que a Igreja de Cristo se solidifique. Isso está nas minhas mãos, né? Então, assim, a gente fala, né, que no Velos, por exemplo, a gente quer alcançar muitas pessoas, e em nome de Jesus nós vamos alcançar, sabe? Eu estou com uma expectativa muito grande em relação a esse movimento evangelístico, né? Mas, se a gente não fizer o depois, é fruto que não permanece. E o que a gente precisa? O que a Bíblia nos diz? Que a gente precisa dar frutos e que os frutos permaneçam. Então, nós temos essa responsabilidade, né? Então, eu quero, para a gente finalizar hoje o nosso estudo, eu quero que a gente seja encorajado pelo Senhor para viver essa comunidade espiritual madura. Que a gente possa entender, cada um de nós, a nossa importância nesse corpo, nessa comunidade, que caia por terra, queridos, toda e qualquer competição, sabe? Eu vejo que tem tanta coisa que o Senhor está ministrando na igreja, nas pessoas, tantas coisas, as pessoas com vontade de fazer coisas novas, né? Para que as pessoas sejam alcançadas. Vamos apoiar, queridos, independente do ministério que for. Não é porque a Leite é da ação social e eu sou do ministério, sei lá, eu sou do Ministério de Casais, que eu não vou apoiar a Leite nas ações que ela for que o Senhor der, né, para o ministério dela. Então, assim, a gente precisa entender que nós somos uma comunidade. E quando nós pensarmos assim, e eu sei, você pode dizer, pastora, a igreja já é assim. Sim, mas nós podemos fazer ainda mais. Porque daí não sobrecarrega ninguém, a gente sabe que está todo mundo no mesmo barco, né? A gente sabe que está todo mundo alinhado no mesmo propósito, e Deus opera, queridos, Deus faz acontecer. Quando a gente se coloca à disposição do Senhor. Por que eu pedi a participação de todos no Velos, de todos que estão aqui? Porque é isso, a gente precisa viver essa prática, dessa nova cultura, né? Ai, pastora, mas eu não sei fazer evangelismo de rua. Tudo bem,
Tudo bem, apesar do índice ser para todos, eu sei que às vezes a pessoa fica constrangida, mas a gente vai ter umas plaquinhas lá para o pessoal carregar. Carrega uma plaquinha. A gente, falando nisso, querido, a gente está montando um material muito legal, sabe? Vai ser muito legal mesmo. Se você não pode estar na rua naquele momento, interceda onde você estiver, mas esteja junto nas ações da igreja. Eu vejo que às vezes, assim, as pessoas, não é do meu ministério, então faz até pouco caso, né? É uma janta dos jovens. Sabe? Não, queridos, nós somos é um corpo. Quem está organizando são os jovens, mas a gente está junto no mesmo barco, é para o mesmo propósito, é para eles irem numa convenção onde eles vão receber o Espírito Santo, vão chegar, vão receber coisas novas do Espírito Santo e vão chegar e vão passar para nós também. Então, você entende que tudo precisa estar focado num propósito, né? Não é porque a gente tem ministérios diferentes que a gente vai se separar. Então, a comunidade espiritual madura é isso. Não ficarmos mimizentos, né? É sermos fortes, encorajados uns pelos outros, é entender que todos nós somos de uma importância ímpar, porque nós somos únicos, né? Deus conta conosco e nós temos muitas coisas a fazer. Sabe, queridos, a gente tem, assim, ó, pensado muitas coisas que o Senhor tem ministrado no nosso coração, projetos novos, né? Enquanto agora a gente, o projeto Vida, né? Nós vamos ter que protelar um pouquinho, eu acho que construindo valores também, mas Deus está dando outras estratégias. Então vamos lá, a gente está junto, a gente precisa se abraçar, né? Porque também o cordão de 3 dobras, o que acontece? Ele não se rompe com facilidade. Então, quando um está fraco, o outro sustenta, né? Então, às vezes, assim, eu sei que não existe oposição, mas também não existe essa sinergia, isso não pode acontecer. Nós precisamos todos trabalhar para o mesmo objetivo. Então, a comunidade espiritual, que nós possamos viver isso, queridos, sabe? Essa comunidade espiritual madura, que as pessoas se sintam seguras ali, porque elas vão estar ali naquela comunidade, elas vão ser amadas, elas vão ser cuidadas, por quê? Porque todos nós estamos com esse propósito, sabe? Vai ser um ambiente seguro para a pessoa se desenvolver, para a pessoa crescer, né, principalmente os novos convertidos, as pessoas precisam ver a nossa comunidade, a nossa família do céu, como uma família que expressa amor e que vive amor, né, e muitas vezes a gente precisa colocar a humildade acima de todas as coisas, né, a gente precisa ser moderado, a gente precisa ser longânimo, e tudo que a gente já viu, não vou repetir, tá bom? Então, alguém quer colocar alguma coisa, quer contribuir, eu vou deixar um espacinho aí para vocês me ajudarem aí.